Caçadores de nazistas. Cientistas nazistas. Em 1944, os nazistas revelaram uma nova arma mortal. Um foguete supersônico com enorme capacidade de destruição. O míssil balístico V2. Mas ele guardava um terrível segredo. Milhares de escravos haviam trabalhado até a morte em condições subhumanas para criar a arma definitiva de Hitler. Mais de 20 mil prisioneiros morreram para fabricar o foguete. Um número maior do que o de vítimas da arma. Por trás do V2, havia um homem, Wernher von Braun, o talentoso diretor do programa de foguetes nazista. Ele projetou o V2, mas também foi responsável pelo uso homicida de mão de obra escrava. Os americanos, os russos e até os ingleses caçariam Wernher von Braun. Mas um homem queria capturá-lo a qualquer custo. O agente da inteligência americana, Major Robert B. Staver. Von Braun estava no topo de sua lista de mais procurados. Mas esta não era uma caçada qualquer. A motivação de Staver não era vingança ou justiça. Ele estava atrás do conhecimento de Von Braun. No fim, ele não seria julgado, e sim transformado no homem que levou os Estados Unidos à Lua. Liftoff. We have a liftoff. Cologne, first crack in the Rhine armor, lies the army. Início de março de 1945. O exército americano e a Alemanha nazista. A recém-capturada cidade de Colônia estava em ruínas. 2 years of ceaseless bombings have reduced Cologne, Germany's fourth largest city, to a heap of rubble. Um homem com uma missão bastante incomum havia chegado à cidade em busca de pistas. O agente da inteligência do exército americano, Major Robert B. Staver, estava correndo contra o tempo. My mission was to learn everything I could about German research and development in the field of missiles, rockets and other missiles. Hitler apostava no míssil V2 para alterar os rumos da guerra. Ele era claramente um grande avanço militar, e os aliados estavam desesperados para descobrir como fabricá-lo. O problema era que não sabiam absolutamente nada sobre ele. Como era feito, como funcionava, quem estava por trás dele. Colocar as mãos em um dos V2, além de encontrar o homem por trás desta tecnologia, era uma grande prioridade. A tarefa coube ao coronel do Corpo de Artilharia do Exército Americano, Roger N. Toftoy. Ele encontrou um detetive perfeito em Robert B. Staver. Staver trabalhava na divisão de propulsão a jato e foguetes do Exército e entendia a tecnologia. We weren't looking for Nazis. We were wanting to find out, to pinpoint the brains of the people in my group. We were looking for the rocket scientist number 1. Staver encontrou uma pista que se mostraria vital nos destroços da Universidade de Colônia. Nas ruínas de um banheiro, soldados americanos encontraram uma lista com os nomes e informações de 1.500 cientistas e engenheiros alemães, incluindo os engenheiros de foguetes mais importantes do Terceiro Reich. A lista foi recolhida e encaminhada a Staver.
Para os americanos, este exemplo da obsessão alemã por guardar registros foi uma peça vital do quebra-cabeça. Agora, Staver podia montar uma lista de cientistas mais procurados com nomes e fotos. Para revelar os segredos do míssil balístico, Staver precisava encontrar seu criador. O principal de seus alvos era este homem, o criador do V2. Um prussiano de 32 anos chamado Wernher von Braun. A jornada de von Braun rumo à engenharia de foguetes começou nos anos 1930. O potencial desta forma de propulsão imprevisível não apenas capturou a imaginação do público, como fascinou o jovem von Braun. A tecnologia ousada parecia ser a chave para tirar seu país da Grande Depressão. A pesquisa científica foi incentivada e Wernher von Braun se deixou empolgar pelo interesse público desde a juventude. Em 1930, ainda na faculdade, von Braun e um grupo de amigos com interesses similares formaram um grupo para estudar foguetes. With me, it started with the moon, believe it or not. When I was a student, let me see, I was 13 then, I was very interested in astronomy in the amateur sense. I liked to look at the moon, the stars, and when I had my Lutheran confirmation at the age of 13, my parents gave me a telescope, and that was like giving a boy a motor bicycle, I guess. Vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. No entanto, havia uma nova força política em ascensão na Alemanha dos anos 1930. Os nazistas de Adolf Hitler chegaram ao poder em 1933. E eles veriam o potencial militar do trabalho de von Braun. Wernher von Braun foi contratado como assistente técnico na seção de desenvolvimento de foguetes do Exército em Kummersdorf, ao sul de Berlim, sob a supervisão do capitão veterano da artilharia Walter Dornberger. Em 1934, von Braun já havia concluído um doutorado e o programa de foguetes estava encaminhado. Von Braun se filiou ao Partido Nazista em 1937 e se tornou diretor técnico de um novo centro de foguetes do Exército, com sede na costa do Báltico, em Peenemünde. O regime nazista e o jovem engenheiro estavam inseparavelmente ligados. Setembro de 1939. A máquina de guerra de Hitler mergulhou a Europa na escuridão e no caos. Enquanto o exército de Hitler varria a Europa, von Braun começava a mostrar progressos reais a seus superiores. Em 1940, os foguetes da série A, ou Agregat, estavam anos à frente dos russos, ingleses ou americanos, mas ainda eram altamente experimentais. Von Braun, agora um capitão da SS, a fanática força policial nazista, desenvolveu seus foguetes para culminar no A4, que se tornaria o foguete mais letal de Hitler. A tecnologia do A4, também chamado de V2, era indubitavelmente brilhante.
e Adolf Hitler assinou a ordem de produção do foguete em 1942. Ele era a peça-chave de um arsenal de última geração que Hitler esperava usar para mudar os rumos da guerra. Entre elas estava o primeiro míssil de cruzeiro do mundo, o V1, ou Doodlebug. Na prática, uma bomba voadora com um motor pulso-jato. O V1 era lançado de uma rampa por uma catapulta a vapor e era uma arma eficiente, embora pouco precisa. Com uma ogiva de 815 quilos, o pequeno míssil causou grande devastação em Londres, de maio de 1944 em diante, quando os Doodlebugs choveram sobre a cidade. Mas o V1 era uma arma imperfeita. Apesar de econômico e robusto, era lento e de fácil interceptação. Hitler precisava de um míssil mais rápido, mais potente e de maior alcance. O A4 de von Braun era a resposta. Ele estabeleceu o padrão de muitos foguetes modernos. Foi o primeiro míssil balístico conhecido pelo mundo. Ele atingiria um alvo a 320 quilômetros de distância à velocidade supersônica. Não havia tempo para reagir, nem para abatê-lo. O A4 tinha 14 metros de altura, 1,60 m de diâmetro e 13,5 de envergadura. Ele combinava uma grande ogiva explosiva, um motor poderoso e um sistema de navegação eficiente. Quatro lemes na cauda do foguete e aletas no sistema de exaustão, controlados por giroscópios, corrigiam sua trajetória. O empuxo era fornecido por um motor de combustível líquido, composto por uma mistura de oxigênio líquido, água e álcool, que ficavam em tanques separados. Bombas de turbina a vapor misturavam o combustível, fornecendo um suprimento constante de líquido à câmara de combustão. Este motor de combustível líquido quase colocava o foguete em órbita em 65 segundos antes de se desligar, lançando o míssil em trajetória arqueada em direção ao alvo. I knew Wernher von Braun quite a long time when he invited me to see the first start of the V2 in Peenemünde, which they thought already it will be a successful one after many tests which didn't succeed. And we were coming there on the field, and this V2 was standing alone, and already vapors were coming out of the bottom. Suddenly there was a huge noise and a tremendous shivering of the soil. I must say it was one of the biggest impressions I had in my whole life. Then this huge missile was against all rules of gravity, lifting slowly, and then faster and faster, and with the thunder was disappearing in the clouds. Fabricar esta arma complexa e frágil no ritmo exigido por Hitler era um grande problema para a equipe de von Braun. Tudo dependeria de encontrar uma base de fabricação segura e uma fonte barata e abundante de mão de obra. Em 1943, uma fábrica subterrânea chamada Mittelwerk, perto de Nordhausen, forneceria instalações especiais para a produção. Como a mão de obra qualificada estava em falta, escravos foram enviados dos territórios conquistados pela Alemanha. Esta política desumana foi aprovada pelos superiores de von Braun, o general da SS Hans Kammler e o engenheiro-chefe do V2, Arthur Rudolph,
Von Braun estava ciente de seu uso. Working conditions there were absolutely horrible. I saw the middle work several times. Once while these prisoners were blasting new tunnels in there, and was really a pretty hellish environment. I'd never been in a mine before, but it was clearly worse in a mine. Na verdade, era muito pior do que qualquer mina. A Mittelwerk tinha 2 campos de concentração. Seus trabalhadores eram descartáveis. Hans Kammler, que havia supervisionado a construção de vários campos de extermínio, incluindo Auschwitz, explorava o trabalho dos prisioneiros em condições subhumanas. Os engenheiros aceitaram a mão de obra escrava sem questionar. E para ex-trabalhadores como Yves Béon, prisioneiro francês, eles foram totalmente responsáveis. For them we were rubbish. Nothing. Slaves. They were responsible and nobody else could give instructions because after all it was a works, it was a factory and they were responsible for the factory, not the SS. I've never seen a German of any level being upset by anything in that camp. As condições eram atrozes. Homens e mulheres eram espancados e passavam fome. A morte por exaustão era comum. Em 1944, milhares já haviam morrido. E o foguete de Von Braun sequer funcionava. E ele logo tomaria mais vidas. Em setembro de 1944, o míssil estava pronto para combate. Hitler o batizou de V2. Como em seu antecessor, o V1, a letra V significava vingança. Von Braun, que quando jovem sonhava em usar foguetes para viajar às estrelas, havia projetado uma arma mortal, criada para matar civis indiscriminadamente. Após a montagem, os foguetes eram transportados para bases de lançamento móveis, no norte da Europa. Equipes especiais preparavam o V2 rápida e facilmente. Toda a sequência de lançamento levava de 4 a 5 horas, da chegada à decolagem. Lüftung klar, Zündung klar, Vorstufe klar. Hauptstufe gegeben. No massacre que durou todo o fim de 1944, os V2 castigaram Londres e o porto aliado de Antuérpia, na Bélgica. – 2.700 pessoas morreram em Londres. 30.000 foram mortas ou feridas em Antuérpia. Os V2 chegavam sem aviso. Não havia como combatê-los. Em um dos ataques, 168 pessoas morreram e 200 ficaram feridas quando um V2 atingiu uma loja de departamentos em Londres. Na Antuérpia, em 16 de dezembro de 1944, o Cine Rex foi atingido durante uma matinê de Buffalo Bill. 567 pessoas morreram na explosão. Era fundamental que os aliados contivessem os V2. Eles também estavam desesperados para capturar o cérebro por trás do míssil.
Com os aliados avançando sobre o Reich, as bases de lançamento de V2 foram logo dominadas, dando fim à chuva destrutiva de foguetes. Aviões atacavam depósitos e comboios de V2. Com a ameaça dos foguetes contida, teve início a corrida pela captura de todo o material técnico e conhecimento possível. Alemanha, final de março de 1945. Armado com sua lista de cientistas, o Major Robert B. Staver caçava Wernher von Braun e sua equipe. Os americanos queriam os espólios tecnológicos da guerra exclusivamente para si mesmos. Mas não estavam sozinhos. Seus aliados, os ingleses e também os russos, estavam de olho em von Braun e seus foguetes mágicos. Com a aproximação dos russos, os funcionários de Peenemünde e suas famílias fizeram as malas e partiram. A equipe de desenvolvimento do V2, liderada por von Braun, fugiu de Peenemünde e do Exército Vermelho. Eles se embrenharam na Alemanha Central e ficaram mais perto dos americanos e do caçador de engenheiros nazistas Robert Staver. Seu primeiro destino foi Nordhausen, lar da fábrica subterrânea ultra-secreta dos V2, a Mittelwerk. O mesmo local onde se encontravam os dois campos de trabalho forçado que forneciam a mão de obra. Os aliados se aproximavam de Nordhausen, mas Kammler não estava disposto a entregar sua equipe. Então ele deu novas ordens a seus técnicos. Von Braun e 400 de seus principais cientistas fugiram novamente. Eles partiram para o belo vilarejo montanhês de Oberammergau, na Bavária. Enquanto isso, Robert Staver, acompanhado por unidades do primeiro exército americano, aproximava-se de von Braun e dos segredos do V2. Enquanto von Braun aguardava ansiosamente em Oberammergau, as tropas americanas faziam uma descoberta sinistra que abriria seus olhos para a realidade do V2. O verdadeiro custo humano de sua fabricação. Eles descobriram o horror dos campos de extermínio de Mittelwerk. Centenas de cadáveres extremamente magros. E uns poucos sobreviventes, famintos, doentes, quase mortos. Foi uma ilustração chocante do preço do programa de foguetes nazistas de Wernher von Braun. Staver, o primeiro especialista em foguetes aliado a visitar o local, testemunhou em primeira mão os horrores dos campos. Judging from the pile of bones we saw out the side there, what we learned is when, which was a horrible thing, but when somebody couldn't measure up in the factory and got sick, some disease or whatever, and if it was quite serious, he might end up in this infirmary. And I don't think too many people came out of that infirmary. Those that didn't went out the other end where the incinerator was. À beira da captura, von Braun apostou que seu valor compensaria qualquer acusação que pudesse sofrer enquanto criminoso de guerra. Como garantia, ele escondeu 14 toneladas de preciosos desenhos técnicos, esquemas, plantas e dados científicos do V2 em uma mina abandonada nas montanhas Harz. Estes dados seriam uma moeda de troca pelo seu futuro. Por seu envolvimento com o programa nazista de foguetes, sua patente na SS e sua cumplicidade na morte de incontáveis escravos, ele precisava de algo que pudesse oferecer aos americanos.
Quando os americanos se aproximaram, não havia dúvidas de que von Braun calculou que eles o tratariam melhor do que os russos. Na manhã de 2 de maio de 1945, 2 dias após o suicídio de Adolf Hitler, o homem que agora era o major da SS, apostou que os americanos perdoariam seus laços com o nazismo em troca de seu conhecimento. Após convencer seus superiores da SS a dividir o grupo, von Braun conseguiu abordar uma patrulha americana. O contato foi feito em Chattwald. Werner von Braun estava em mãos americanas, junto com o proeminente engenheiro de foguetes do Exército, o Major-General Walter Dornberger e outros 5. Robert Staver havia cumprido seu objetivo. O líder russo Joseph Stalin estava furioso. Nós derrotamos os nazistas e ocupamos Berlim e Peenemünde. Mas os americanos ficaram com os engenheiros de foguetes. Como isso aconteceu? Além disso, mais de 100 mísseis estavam a caminho dos Estados Unidos na missão especial V2. Os americanos haviam roubado a equipe V2 e boa parte de seu equipamento debaixo do nariz dos russos. Em fevereiro de 1946, o último dos cientistas do V2 estava em solo americano. Na época, poucos, além do presidente Harry Truman, que havia autorizado o plano, sabiam que os cientistas da Operação Paperclip estavam nos Estados Unidos. A fase de contratação, como era chamada por alguns observadores mais cínicos, havia acabado. Era hora de iniciar a fase de negação. A notícia foi divulgada em 1946 por um jornal local. Mas quase não repercutiu além do Texas. A história ressurgiu em 1947, desta vez nacionalmente. O Herald Tribune, de Nova York, expôs o trabalho dos cientistas alemães. A revelação do envolvimento nazista ameaçou minar todo o programa americano de mísseis. Era hora de lançar uma contraofensiva publicitária. Por sorte, a desculpa perfeita se apresentou. Os Estados Unidos haviam entrado na Guerra Fria contra os russos. Assim começou a mudança de imagem. Von Braun e outros foram anunciados como gênios tecnológicos, guardiões do futuro do Ocidente. A segurança americana dependia agora de mísseis, e os Estados Unidos precisavam destes ex-nazistas para aperfeiçoá-los. No início de 1955, von Braun, agora oficialmente um cidadão americano, e 115 outros, incluindo Arthur Rudolph, haviam se mudado para o arsenal Redstone, no Alabama. Lá, a equipe revelou 2 novos sistemas de foguetes. O Nike Ajax, um foguete anti-aeronaves, e o míssil nuclear Redstone, um descendente direto do V2. Movido a combustível líquido e altamente preciso, o Redstone de 21 metros levava a tecnologia do V2 a um novo patamar. Depois, os eventos conspiraram para tornar Werner von Braun ainda mais crucial para os Estados Unidos. Em 4 de outubro de 1957, o Sputnik, o primeiro satélite do mundo, foi lançado com sucesso pelos russos. Para o governo americano, este feito soviético foi uma grande humilhação.
Em abril de 1958, o presidente Dwight Eisenhower propôs a criação de uma agência espacial americana. A NASA tornou-se realidade e Von Braun fez campanha para ser parte do projeto. Em 1960, o ex-major da SS era diretor do recém-inaugurado Centro de Voo Espacial George C. Marshall. Into our planning, under the inspiring leadership of men like General J.B. Medeiros, went the experience of Dr. Wernher von Braun and others of the German scientists who had perfected the original V-bomb. Em 1961, após um enorme investimento, o novo foguete Saturno da NASA, combinado ao módulo espacial Mercury, estava pronto para uma tripulação humana. Parecia que os Estados Unidos venceriam a próxima etapa da corrida, mas novamente haveria decepção. This is the BBC Home Service. Here is the news. All Moscow is waiting to give a hero's welcome to the world's first spaceman, Major Gagarin of the Soviet Air Force. Em 12 de abril do mesmo ano, o astronauta russo Yuri Gagarin orbitou a Terra com sucesso. Foi um duro golpe para o orgulho americano. He streaked across Asia, Africa and South America, controlling the pitch and roll of the ship. O jovem e disposto presidente recém-eleito dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, queria recuperar imediatamente o terreno perdido. Em 25 de maio de 1961, Kennedy impôs um desafio à comunidade científica. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Para alcançar esta meta, enormes avanços precisavam ser feitos. Os primeiros passos americanos foram espetaculares, mas pelos motivos errados. Como resultado, ainda mais verbas foram destinadas a Von Braun. No verão de 1961, nasceu o projeto Apollo, e 4 bilhões de dólares foram reservados para financiar o trabalho de Von Braun na NASA. Seu foguete Saturno V era a peça-chave do projeto. O mesmo homem que projetou o pequeno V2 para levar destruição a Londres, agora havia criado o maior de todos os foguetes. O Saturno tinha 110 metros de altura, 20 a mais do que a Estátua da Liberdade, e era 8 vezes maior do que o V2. Cada um dos motores de seu primeiro estágio geravam 1,5 toneladas de empuxo, quase 30 vezes mais do que o V2. Em 1969, coletivas de imprensa anunciavam que a Apollo 11, o nome da missão que levaria o homem à Lua, era iminente. 38-year-old civilian Neil Alden Armstrong is to become the first human being to touch the moon. Estima-se que 1 milhão de testemunhas e 500 milhões de telespectadores ao redor do mundo prenderam o fôlego enquanto o foguete de Von Braun preparava-se para ganhar o espaço. Às 9h32 da manhã de 16 de julho, a decolagem. 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Apollo 11, this is Houston. You are go for TLI. Na tarde de sábado, 19 de julho de 1969, Wernher von Braun observava a Apollo 11 entrar em órbita lunar. Então,
ele assistiu com o restante do planeta a Neil Armstrong dar seu primeiro passo na superfície da Lua. Wernher von Braun, com muitos dos ex-nazistas trazidos da Alemanha após o fim da guerra, teve um papel fundamental em um dos capítulos mais festejados da história americana. 100 membros originais da Operação Paperclip ainda estavam no programa Apollo naquele dia. A caçada americana aos nazistas, que havia começado em 1944, rendeu dividendos incríveis. Em todo o país e ao redor do mundo, os membros da tripulação da Apollo 11 foram recebidos como heróis. Von Braun era a grande estrela e seria coberto de honras por uma nação agradecida, incluindo a Medalha Nacional de Ciência. Ele morreria em 1977, admirado e celebrado, com seu passado nazista quase totalmente esquecido. O mesmo não aconteceria com outros cientistas da Operação Paperclip. Especialistas alemães em muitos campos foram aos Estados Unidos para continuar suas pesquisas. Como Von Braun, eles receberam dos americanos a chance de trabalhar sem restrições. Alguns cientistas eminentes, como o físico aeronáutico Hubert Strugaroth, atingiram o auge do sucesso. Ele foi crucial no desenvolvimento dos trajes usados pelos astronautas na Lua e foi um pioneiro nos estudos sobre os efeitos da gravidade. With the development of rockets, rocket operations and space operations, we face a complete novel problem never experienced before by man. The state of weightlessness. Mas, como diretor do Instituto de Pesquisa de Medicina da Aeronáutica Alemã, ele havia supervisionado experiências cruéis conduzidas em prisioneiros do campo de concentração de Dachau de 1942 em diante. Vítimas foram afogadas, submetidas a testes de pressão atmosférica e expostas a temperaturas baixíssimas até morrerem. Ele usaria esta pesquisa para desenvolver a medicina espacial dos Estados Unidos. Em 1977, uma biblioteca foi batizada em sua homenagem. Strugaroth também entrou para o Hall da Fama do Museu de História Espacial do Novo México, mas seu passado voltaria para lhe assombrar. Um visitante do museu reconheceu sua foto na parede. Ela foi removida, mas ele jamais foi processado. Em 1973, ocorreu um evento que ampliaria o esforço de caça aos nazistas nos Estados Unidos, aumentando os riscos para os cientistas da Operação Paperclip. O caso de Hermine Braunsteiner-Hayan despertou o interesse dos americanos para os criminosos de guerra que viviam entre eles. Ela era uma ex-guarda do campo de concentração da SS, cuja violência era notória. Após uma denúncia do caçador de nazistas Simon Wiesenthal, Braunsteiner foi exposta como uma dona de casa do Brooklyn, em Nova York. Ela foi extraditada dos Estados Unidos. A repercussão do caso Braunsteiner deu origem ao Departamento de Investigações Especiais. Criado em 1979, ele tinha uma única missão: investigar, processar e extraditar outros criminosos de guerra nazistas que viviam em solo americano. Centenas de casos foram abertos. Entre eles, o de Arthur Rudolph, o antigo colega de Von Braun na Operação Paperclip e ex-engenheiro-chefe do V2.
Rudolf teve uma carreira ilustre na NASA e se aposentou em 1969. Mas suspeitas sobre seu passado nazista, levantadas por sobreviventes do Holocausto, começaram a surgir alguns anos depois. Em 1982, um advogado do Departamento de Investigações, Eli Rosenbaum, fez de Rudolf seu primeiro grande caso, e o departamento entrou em ação. Rudolf recebeu uma carta solicitando uma entrevista. Em seu trabalho na fábrica Mittelwerk do V2, ele havia encorajado o uso de mão de obra escrava. Um fato agora revelado. Arthur Rudolf sempre alegou inocência. It was quite a shocker to me when I learned that I had to work with slave labor, with forced labor. I didn't like it at all. But there was the choice, I do it or be put in the concentration camp myself. No fim, ele concordou em abrir mão da cidadania americana e voltou discretamente para a Alemanha em 1984. Foi uma vitória para o promotor do Departamento de Investigações. Graças a este Departamento de Investigações Especiais, parecia que, para as vítimas dos horrores do programa V2 e de outros crimes de guerra, alguma justiça finalmente seria possível. Mas isso levanta a questão. Quando os americanos caçaram os cientistas para explorar seu conhecimento tecnológico, esta foi a atitude correta? Eles não deveriam ter sido julgados? Robert Staver, o homem que os localizou, não tem dúvidas. We didn't consider there was, didn't think there was a moral problem, really, for most of these people, for nearly all of them, because they were working on weapons of war like we had been working on weapons of war back in the States. Two of a kind from opposite directions. Como resultado desta decisão, o passado de von Braun e de seus colegas permaneceu enterrado e cada vez mais esquecido. Esta foi uma caçada a nazistas diferente, na qual os segredos obscuros seriam convenientemente apagados. Os aliados vitoriosos não buscariam justiça, mas conhecimento. Para eles, o valor da experiência e das realizações dos cientistas caçados pesava bem mais do que seu passado e daria a eles a chance de começar uma vida nova. Versão brasileira Vox Mundi.